Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir, conheça o Fortaleza Esporte Clube, o Leão do Nordeste, ou melhor, Lion. Sem mais enrolações, simbora lá reagir que esse vídeo parece estar muito bom. Conheça o Fortaleza Esporte Clube, o Leão do Nordeste. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. O canal é do Luquita, que eu gosto muito, já reagi a muitos vídeos dele. Vamos lá dar uma moral, se inscreve, deixa o like e comenta. Vim pelo corte do Johnny. O Luquita vê que nós estamos fortes. O Luquita é muito bom, vocês vão gostar. Hoje eu quero falar de um clube que é um fenômeno recente no futebol brasileiro, ainda mais por se tratar de um clube que, em tese, se encaixa no papel de Davi ao enfrentar os Golias ao redor do país e até do continente. Mas será que esse time é apenas o time da moda? Ou tem alguma coisa por trás que ainda não foi explorada? Opa! Eu sou o Luquita e o vídeo de hoje é um panorama sobre a história do Fortaleza Esporte Clube, ou como muitos chamam, o Lion. Então já vai se ajeitando aí e vambora falar do tricolor do PC. Antes de mais nada, precisamos voltar só um pouquinho no tempo para a data 30 de maio de 1915, onde surgiu um clube na cidade de Fortaleza, chamado de Stella Football Club. O nome desse time foi inspirado em um colégio suíço, onde a alta sociedade da época estudava. Mas esse time teve pouco tempo de vida, pois em 1918 ele já tinha encerrado as suas atividades. Entretanto, nem tudo é só tragédia, e no dia 18 de outubro de 1918, alguns alunos se juntaram para formar um novo time chamado Fortaleza Sporting Club, e dessa vez é o Fortaleza que conhecemos, só que praticamente com o nome inglês, mas já eu falo do momento em que o nome foi abrasileirado. Outro ponto interessante de falar é que tem alguns historiadores que falavam que o Fortaleza existia antes de 1918, mas não tem provas concretas sobre isso. Já a inspiração do nome é meio que óbvio, mas nem tanto assim. Teve um movimento por trás. Claro, é o nome da capital do estado, que leva o nome do rival, mas na mesma época estava tendo o declínio da Belle Époque, que era uma inspiração francesa nos nomes dos bairros centrais de Fortaleza, já que a cultura francesa era muito influente na cidade, e isso se deve ao fim da Primeira Guerra Mundial. Avançando para 1920, o Fortaleza se juntou com alguns clubes para fundar a Associação Desportiva Cearense, que hoje conhecemos como Federação Cearense de Futebol. O intuito de criar essa entidade era para organizar torneios locais, além, claro, de desenvolver o futebol na região, já que a profissionalização estava engatinhando aqui no Brasil. Já falando da parte esportiva em si, o Fortaleza ganhou praticamente todos os títulos nessa década, e era disparado o time mais forte do estado. Mas como eu sempre falo, a vida não é um morango, e aconteceu o inesperado. Em 1929, o Fortaleza estava liderando o campeonato local e tudo parecia se encaminhar para um novo título do clube. Entretanto, uma série de divergências políticas fizeram com que o clube desistisse da competição, e pior de tudo, ele acabou fechando as portas. Sim, por um breve período, o Fortaleza simplesmente deixou de existir, e os seus jogadores foram para o Orion, que curiosamente venceu o título de 1930. Avançando para o ano de 1932, o Fortaleza volta com suas atividades, mas com a força bem mais fraca do que comparada antes, tanto que acabaram o campeonato apenas na terceira colocação, o que poderia ser visto como algo extremamente negativo, mas ao mesmo tempo positivo, pois era um time apenas de garotos, e além disso, o clube agora ficava no subúrbio da cidade. Mas já em 1933, o Fortaleza foi campeão estadual, perdendo apenas uma única partida, dessa vez para o seu maior rival, Ceará, pelo placar de 5-1. Odeio o Ceará. Primeiro momento que eu simpatizei com o Fortaleza é porque ele é rival do Ceará. Eu odeio o Ceará, odeio. De toda forma, foi apenas uma única derrota e a campanha era louvável, o que acabou melhorando já no ano seguinte, quando conseguiram ser campeões invictos. Isso mesmo, não perderam uma partida sequer, mas esse campeonato teve polêmicas, pois 3 times abandonaram a competição: o Liceu e o Gentilândia, que eu não encontrei os escudos, e o Ceará. E em 1937, o Fortaleza repetiu a dose e foi campeão invicto de novo, dessa vez sem nenhum tipo de polêmica. Inclusive, o atacante Fred Alemão marcou 8 gols na vitória,
vitória em cima do Iracema. Isso mesmo que você ouviu, o cara marcou 8 gols em um único jogo. Indo para a década de 40, o Brasil estava passando por um forte nacionalismo e várias coisas precisaram mudar totalmente de nome ou a parte do nome para algo mais brasileiro, vamos assim dizer. E o Fortaleza foi um desses casos, onde tiveram que mudar o Sporting Club para Sport Clube, que é utilizado até mesmo nos dias atuais. Já dentro de campo, o Fortaleza participou do protótipo da Copa do Nordeste, em 1946, onde o estado do Rio Grande do Norte chamou os campeões estaduais do Nordeste para jogar a Copa da cidade de Natal. Pena que por conta da distância, a maioria acabou desistindo, já que era muito caro viajar para outros estados na época, o que não era o caso do Fortaleza, onde na sua estreia venceu o América de Pernambuco pelo placar de 5-3, e na final venceu o América de Natal por 3-1, com 2 gols de João Brega e Piolho. E é sério, isso tá na súmula da época. Indo para 1950, a prefeitura de Fortaleza resolveu reformar o estádio Presidente Vargas, e o Fortaleza voltava a ter um local próprio para seus jogos, pois antes ele jogava no Campo dos Alagadiços na década de 1920. E antes que você me fale, esse campo não tem nenhuma relação com o campo de concentração do mesmo nome fundado em 1915. Foi apenas uma péssima escolha de nome para um campo de futebol. Já o outro local onde o Fortaleza jogou foi no estádio Campo da Praça das Pelotas, que atualmente é a Praça Clóvis Bevilacqua, e o Fortaleza jogou nesse campo na década de 1930. Já em 1957, o Fortaleza ganhou o terreno que seria utilizado apenas por ele, que foi um presente da senhora Hedwig, e esse terreno era de um local utilizado pelos americanos durante a Segunda Guerra, e o nome desse local era de Post Command, que acabou sendo abreviado para ter o nome de PC. Sim, essa é a origem do termo PC. E na década de 1960, o Fortaleza estava alcançando voos maiores, como todo clube que é dominante em seu estado. Ele acabou disputando a edição do Campeonato Brasileiro. Como todo clube que é dominante no seu estado. Brasileiro do mesmo ano, onde ele foi inscrito no Grupo Norte. Pois é, um time do Nordeste precisava enfrentar times da região norte do país. E não me pergunte o motivo disso. De toda forma, o Fortaleza foi campeão do seu grupo e precisava enfrentar o campeão do Grupo Nordeste para avançar para a fase final. E o seu adversário até então era o Bahia. Eles conseguiram vencer e nas semis pegaram Santa Cruz, que também conseguiram vencer. E na final, pegariam Palmeiras, mas não conseguiram ser campeões. Indo para 1962, o estádio Alcides Santos foi inaugurado, onde o Fortaleza venceu o Usina Ceará, mas eu não consegui encontrar informações de quem fez o primeiro gol do estádio. Já em 1964, o Fortaleza teve seu primeiro técnico estrangeiro, o Dante Bianchi, que era um argentino que também já foi jogador, mas só lá na terra dele. E ele era conhecido na região Nordeste pelo motivo de ter treinado vários clubes da região, mas quando ele chegou no Fortaleza, ele não venceu absolutamente nada, então acabou sendo demitido. Agora eu quero te fazer uma breve pergunta. Você já imaginou o Garrincha jogando pelo Fortaleza? Isso aconteceu no dia 28 de janeiro de 1968, em uma partida amistosa contra o Fluminense. O Garrincha ficou apenas 45 minutos com a camisa do Lion, mas quem fez o gol foi o Miatá e a partida acabou 1-0 para o Fortaleza. E nesse mesmo ano, o Fortaleza jogou o Campeonato Brasileiro e novamente acabou ficando no Grupo Norte, onde passou para enfrentar o campeão do Grupo Nordeste, que novamente era o Bahia. E assim como da última vez, eles avançaram de fase e pegariam o Palmeiras nas semis. Só que teve um problema, o Palmeiras desistiu do Campeonato Brasileiro. Sim, tanto o Palmeiras quanto o Santos também largaram a mão do torneio, e em tese, o Fortaleza deveria avançar direto para a final, certo? Que nada, toma o Náutico aí nas semis e se virem com ele. Mas o Fortaleza acabou passando para enfrentar o Botafogo na final, e acabaram perdendo de novo. Pelo menos o Fortaleza disputaria a primeira Libertadores de sua história, não é mesmo? Não, isso se deve à trairagem da Confederação Brasileira de Desportos. Quem diria? Pois eles alegaram que o campeão e o vice da Taça Brasil de 1968, Botafogo e Fortaleza, respectivamente, iriam ser os representantes do país. Mas por algum motivo que ninguém imagina, eles mudaram para o Campeonato Taça de Prata, que levaria o Santos e o Internacional. E depois eles alegaram que por problemas de calendário com a seleção brasileira, eles não levariam ninguém para a Libertadores. E o amadorismo de quem comanda o nosso futebol é de longa data, cara. Isso que eu chamo de manter as tradições. Indo para a década de 1970, o Fortaleza já começa vencendo o torneio Norte-Nordeste ao bater o Sport Recife na final pelo placar de 2-1. E como no cenário estadual estava tudo muito bem obrigado, a mídia do eixo Rio-São Paulo colocou o Fortaleza como um dos grandes clubes do futebol nacional. E a revista Placar acabou colocando o hino do Fortaleza entre os 16 hinos mais bonitos do país, para se ter uma ideia. Mas tirando isso, não teve nada de muito interessante nessa década. Indo para a década de 1980, esse período começou mal para o Fortaleza, tanto que nem estadual estavam ganhando. Entretanto, eles resolveram isso no
no ano de 1982, onde eles pegaram vários jogadores como Chagas, Zé Eduardo e Adilton, todos eles de times cariocas, que era considerado por muitos a melhor praça da época. E o resultado não poderia ser diferente. O Fortaleza simplesmente atropelou todo mundo no campeonato estadual. Bem, quase todo mundo. Tem o Ferroviário nessa história. E olha, esse time foi uma verdadeira pedra no sapato. Tanto que venceram a final do estadual com muitas dificuldades. Precisaram de 3 jogos para isso acontecer. E ainda no ano de 1982, o Fortaleza foi chamado para disputar o Torneio dos Campeões, onde os times mais fortes da época iriam disputar essa competição. O Fortaleza acabou não ganhando, mas pelo menos fez a segunda melhor campanha de um time nordestino. Nada mal. Viajando para a década de 1990, logo em 1991, temos o maior público registrado em um clássico rei, que é a partida contra o Ceará. Essa partida aconteceu no dia 6 de outubro de 1991 e teve 60.366 pagantes. Além disso, o Fortaleza também acabou vencendo o Ceará pelo placar de 1-0 e foi campeão estadual. Eu fico me perguntando como deve ter sido esse jogo lá no estádio. Em 1992, o Fortaleza consegue voltar para a elite do Campeonato Brasileiro, onde ele ficou em 7º lugar. E caso você não sabia, na Série B daquele ano subiam 12 times, e dizem as más línguas que era para ajudar o Grêmio. De qualquer forma, isso acabou ajudando o Fortaleza. Em 1997, o Fortaleza teve o maior artilheiro do Campeonato Cearense. O Grêmio subiu em 9º colocado. Mudaram para 12 que se classificavam só pro Grêmio subir. O Sandro, que fez 39 gols. E entre 1999 e 2001, teve a maior freguesia da história do Clássico Rei, onde o Ceará ficou 16 partidas sem vencer o Fortaleza, feito que não foi sequer igualado até a produção desse vídeo. Indo para 2002, o Fortaleza voltou de novo para a primeira divisão, ao Fortaleza é par do Ceará. Enfrentar o Criciúma na final da Série B, mas o título nacional acabou não vindo. Mas em 2003, o Fortaleza já caiu novamente. E por falar em quedas, os anos 2000 foram instáveis para o Fortaleza em nível nacional, onde chegaram até mesmo a cair para a Série C, onde se afundaram por longos anos. Mas em nível estadual, o Fortaleza conseguiu o tetracampeonato consecutivo, recorde que foi quebrado recentemente. Na época, o Fortaleza foi campeão 2 vezes em cima do Icasa em 2007 e 2008 e 2 vezes em cima do Ceará em 2009 e 2010. E após um longo período de sufoco na Série C, que eu não falei de forma proposital, pois o intuito da série Conhecendo Clubes não é de focar nas eras ruins dos clubes, e sim no que tem de positivo, mas nada impede de eu fazer um vídeo só abordando essa era sombria do Fortaleza. Continuando, em 2017, o Fortaleza finalmente conseguiu sair do inferno que era a Série C, mas mais uma vez com o vice-campeonato, ao perder para o CSA de Alagoas. Em 2018, veio o técnico Rogério Ceni, o mesmo cara que foi goleiro do São Paulo por longos anos, e ali as coisas mudaram, e isso se deve muito à personalidade certinha demais do ex-goleiro. A alimentação dos jogadores foi levada muito mais a sério, além das regras ficarem mais rígidas, e o principal de tudo, a estrutura do clube, que antes era negligenciada, agora foi melhorada, e isso trouxe resultados, como por exemplo, o seu primeiro título nacional, onde o Fortaleza liderou o campeonato da Série B de 2018 em 36 rodadas, ficando fora apenas da primeira e na 4ª rodada do campeonato. Além disso, o Fortaleza teve o melhor início de competição da Série B na era dos pontos corridos, com 7 vitórias e 2 empates. Indo para 2019, o Fortaleza foi campeão estadual e conseguiu mais um título inédito também, que dessa vez é da Copa do Nordeste, quando bateram o Botafogo da Paraíba na final. Já no Brasileirão, o foco foi a permanência, coisa que eles garantiram faltando 3 rodadas para o fim, ao vencer o Santos por 2-1, e ainda por cima, terminaram com uma vaguinha na Sul-Americana de 2020. E 2020 começou como 2019, onde eles venceram o estadual em cima do Ceará. Já na Sul-Americana, o Fortaleza foi eliminado pelo Independiente. O Fortaleza perdeu o primeiro jogo por 1-0 lá na Argentina, sendo inclusive o primeiro time cearense a jogar uma partida oficial fora do país. Luquita, eu lembro do Ceará jogando a Sul-Americana. Então, o Ceará jogou em 2011, você está correto, mas eles foram eliminados logo de cara pelo São Paulo, que é um outro time brasileiro. Indo para 2021, o ano começa diferente ao trazer o segundo técnico estrangeiro da história do clube, Juan Pablo Vojvoda, na Copa do Nordeste. Sou muito fã do Vojvoda, é meu técnico favorito.
treino aqui no Brasil. Fortaleza foi eliminado nas semis para o Bahia, mas venceram o Ceará na final do estadual, o que já está virando rotina. Já em nível nacional, o Fortaleza chegou às semifinais da Copa do Brasil, onde perderam os 2 jogos para o Atlético Mineiro, e no Brasileirão fez a melhor campanha de um time nordestino nos pontos corridos. Foi o primeiro time nordestino a ficar no G4 ao final da competição, e o primeiro time cearense a jogar a Libertadores da América. E em 2022 foi novamente campeão estadual. Já na Copa do Nordeste, foram campeões em cima do Sport Recife. Já na Libertadores, caíram em um grupo onde tinham River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima, e passaram em segundo para as oitavas, onde foram eliminados para o Estudiantes. Já no Brasileirão, o time começou mal, ao ponto de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento, mas se recuperou e ainda conseguiu ir para a Libertadores. Tudo bem que era pré-Libertadores, é verdade, mas conseguiram. E adivinha quem eles venceram quando garantiram essa vaga? O Santos novamente. Indo para 2023, foram mais uma vez campeões estaduais, mas na Copa do Nordeste foram eliminados nas semis contra o Ceará. E na Libertadores, eles não chegaram na fase de grupos, mas chegaram na Sul-Americana, onde caíram em um grupo onde tinha São Lourenço, Palestino e Estudiantes de Mérida. E o Fortaleza foi passando até chegar na final para enfrentar a LDU, onde acabaram perdendo nos pênaltis. Já no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terminou em 10º, mas na última rodada eles rebaixaram o clube. E adivinha qual foi? O Santos novamente. E ainda foi no Brasileirão Rei, na Vila Belmiro e com direito ao gol que o Pelé não fez. Sem dúvida nenhuma, o Santos pagou com todos os juros possíveis aquela pataquada da CBD no ano de 1968, onde tiraram Fortaleza da sua primeira Libertadores. E bem, esse foi o panorama do Fortaleza, ou o Lion como muitos gostam de chamar. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe ela aqui, que ela é muito importante. Além disso, olha a descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord. No mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima! Gurizada, o Lion tá no caminho certo, é a prova que mesmo sem investimento muito alto, tu fazendo um futebol sério, trazendo profissionais, não tem outra, vai colher frutos, resultados positivos. Fortaleza ano passado chegou na final da Sul-Americana, esse ano ainda pode ganhar o Brasileirão, mesmo não ganhando, o Fortaleza tá no caminho certo. E acredito muito que em breve o Fortaleza vai ganhar um título importante, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, quem sabe um Brasileirão, até desse ano, né? Eu admiro muito o Lion e as pessoas que trabalham lá. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!